Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou responsável pelo marketing científico, para quem ainda não me conhece. Queria dar as boas-vindas em nome de toda a equipe Coolzer a mais esse webinar. Queria agradecer imensamente a presença de todos e principalmente ao professor Ubiraci Gaião por ter aceito o nosso convite, por despender aí um pouquinho do seu tempo, que é precioso, que a gente sabe que é muito corrido, de estar aqui com a gente e compartilhando conosco um pouquinho, né, nessa uma hora, um pedacinho da sua seu vasto conhecimento aí na área de dentística. O professor Ubiraci vai falar sobre facetas diretas em dentes escuros e sobre a dinâmica das cores, tá? O professor Ubiraci é especialista em mestre em dentística pela Indiana University School of Dentistry, doutor em dentística pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Araraquara, especialista em prótese dentária pela Associação Odontológica do Norte do Paraná, especialista em endodontia pela Universidade Federal do Paraná, proprietário da Capacitar Dental Training em Curitiba, no Paraná, professor do curso de especialização em dentística pela Universidade Positivo e professor do curso de especialização em prótese dentária pela PUC do Paraná. Um currículo imenso, né, professor? Resumido. Que bom, que honra poder contar com a tua participação aqui. Antes de passar a palavra para você, só queria dar uns recadinhos para o pessoal que está nos assistindo e que talvez seja a primeira vez que esteja participando aqui do nosso webinar. Vocês têm aí no menu um campinho de perguntas, tá? Então, todas as perguntas que vocês tiverem para o professor, por favor, escrevam nesse campo de perguntas, porque a gente mantém o microfone desativado para que o professor não tenha interferência de ruídos, né? E todo mundo consiga ouvir claramente tudo que ele for falar. Então, a gente incentiva até que vocês participem e façam as perguntas, e nós já combinamos previamente que durante a apresentação ele vai ele vai responder essas perguntas, tá bem? Então, no finalzinho só da apresentação, só mais um recadinho, a gente deixa uma pesquisa bem rápida, de umas 4 perguntinhas, só para entender quais são as preferências de vocês com relação aos temas, para que a gente possa organizar os outros webinários bem direcionados com essa resposta da pesquisa, tá bem? Então, agora eu vou fechar o meu microfone, fechar a minha câmera, mas vou estar aqui nos bastidores acompanhando, então, qualquer pergunta que vocês possam ter, eu vou direcionar para o professor, tá bem? Tá bem, professor? Obrigada. Eu vou passar a palavra para você, então, e aí você já consegue compartilhar a sua tela. Você recebeu aí, professor, o convitinho Na verdade, de compartilhamento? lembra que eu estou com 2 computadores, Paty? Talvez você esteja me fazendo convite para o outro Biraci. Será? Aqui só está aparecendo... Agora deu. Deu? Ah, então tá bom. Estamos vendo já, Entrou viu? agora? Entrou. Certinho. Estamos vendo sua tela, a apresentação toda. E só isso, né? Isso aí. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à empresa Coolzer, né, pelo convite de nós estarmos conversando um pouquinho sobre o sistema restaurador Carisma Diamond, principalmente, na verdade, é toda a equipe da Coolzer que a gente conhece já de longa data, né, são alguns bons anos aí trabalhando juntos já, especialmente um agradecimento a você, Patrícia, por ter me convidado já há tantos meses atrás, né? Mas daí vem pandemia, São Paulo fecha, São Paulo abre, e como a agenda é muito carregada dos webinars, na verdade, acabou que a gente precisou adiar por várias vezes isso,
E, graças a Deus, hoje a gente conseguiu, né, com a pandemia um pouquinho menor, e a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esse sistema. Então, agradecimento especial a todos vocês, a toda a equipe, e a gente vai falar hoje sobre facetas em dentes escurecidos, né? E a ideia que eu tenho de nós falarmos sobre isso é justamente conseguir entender como funcionam as cores dentro do sistema Carisma Diamonds, né? Então a gente tem vários carismas, tem a Carisma Classic aí, que é uma resina, eu digo, que me acompanha desde que eu era estudante na universidade. Eu sou formado pela PUC, né, Paraná, e uma das resinas que nós tínhamos disponíveis lá era a nossa Carisma. Então ela já acompanha essa odontologia, eu já acompanho ela há muito tempo, faço trabalho com ela há muito tempo, e há alguns anos já atrás aí a gente está trabalhando com a Carisma Diamond, que é uma resina já de um nível maior dentro da empresa e que dá uma série de opções interessantes para que a gente consiga recuperar a as nossas estruturas perdidas ou recuperar a cor do dente, a forma do dente, para que a gente tenha sucesso nas nossas restaurações. Então, quando a gente fala de Carisma Diamond, a primeira coisa que nós temos que pensar é justamente a questão de cores, né? Como é que é montado o sistema de cores? E é isso que eu vou acabar discutindo com vocês no início dessa aula. Uma das coisas, um dos recados que eu gostaria de deixar aqui para vocês também é que a gente hoje está aqui em Curitiba, dentro da escola que nós temos aqui, que se chama Capacidade Dental Training, né, onde a gente tem uma série de cursos, não só ministrados por mim, né, mas da área de restauradora, na dentística, são vários cursos que eu vou estar ministrando aqui. E, além disso, nós vamos ter cursos de diversas áreas, endodontia, odontopediatria, prótese, implante, uma série de recursos com uma equipe selecionada a dedo por mim mesmo, sabe? Então, gostaria de deixar os contatos aí para que quem tem interesse venha a entrar em contato conosco. Como eu falei anteriormente, uma das primeiras coisas que nós vamos começar a falar é sobre cor. Então, o que existe dentro desse sistema Carisma para que a gente tenha como recurso a recuperação das estruturas perdidas no dente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de cores que existem, e nós temos as cores universais de esmalte. E aí vocês vão ver que tem uma série, né? Toda a família A até o A4, a família B até o B3, a família C com o C2, C3 e a família D com o D3. Daí nós temos a escala Bleach, a escala para dentes clareados, né? Que nós temos a BL e a BLX. Essas são cores de esmalte. Então, quando a gente teve como proposta tentar conversar sobre a dinâmica da cor, a gente tem que tentar entender, quando a empresa montou essas cores universais de esmalte, qual é a dinâmica de luz que nós estamos tendo dentro dessa resina composta. E se eu for classificá-la, ela entra numa resina que vai fazer uma certa translucidez. Não igual às resinas incisais, que eu daqui a pouco discuto, mas sim umas resinas que deixam a luz passar, mas são cromatizadas, né? Então, isso seria interessante a gente saber qual é a dinâmica da luz e quando eu uso essa série de resinas compostas. Uma outra coisa que a gente tem que saber, só um pouquinho, toquei duas vezes aqui, já volto à slide anterior. A outra família de cores vão ser as cores opacas de dentina. E aqui eu acho que a Cusia fez um trabalho muito interessante, né? A variação de cores externas para que a gente consiga recuperar a policromia dental é uma coisa que a gente já está acostumado de uma forma rotineira. Mas esses 4 níveis de resinas compostas para fazer a estrutura interna, a estrutura de dentina perdida, e tentar fazer com que realmente exista um bloqueio da luz, para que a luz passe por dentro dessas estruturas e seja refletida para o nosso observador, aí eu digo que a gente tem uma solução muito inteligente. Com 4 cores somente, a gente tem uma policromia dental a nível de dentina que já vai resolver boa parte dos meus problemas. Então, por exemplo, se eu consigo dar a policromia desse elemento dentário em cima das resinas opacas, eu vou só recobrir a minha vestibular
com uma resina de esmalte, que por muitas vezes também eu posso trabalhar uma policromia nela, ou simplesmente eu faço uma cor única, já que a policromia está vindo do substrato. Do substrato, não. Eu vou corrigir. Está vindo das resinas compostas que estão fazendo, às vezes, de uma resina composta opaca. E isso foi muito bem feito pela empresa, ok? As cores incisais nós temos duas, né? Lembrem que o esmalte que nós vimos no primeiro slide lá, ele consegue fazer modificações em cima dessas cores incisais. Seja ela a CL, que é uma clear, ela é muito translúcida, vai deixar passar muita luz, tá? E o AM, que já tem um tom mais amarelado. Lembrem que essas resinas vão estar possivelmente internamente na borda incisal, e eu discuto muito, com muita propriedade quando eu estiver mostrando o caso clínico para vocês. Então, a gente vai fazer essa borda incisal com essa translucidez, e lembrando que mesmo essas duas cores, que pode-se achar que isso seja uma quantidade de cores incisais muito limitada, mas sempre lembre que essas cores ainda vão poder ser modificadas pelas resinas compostas de esmalte. E nós temos ainda mais duas cores aqui. Tudo bem, Patrícia? Eu ouvi você falar Tudo, alguma aqui coisa, chega não? uma perguntinha, não quero te atrapalhar. Se você Tá. quiser Não, seguir, se eu tiver posso... pergunta, vai estar aberta, porque eu prefiro discutir as dúvidas que surgirem agora, para que lá na Aham. frente a compreensão fique bastante clara, né? Então tá joia. O Marcelo pergunta: boa tarde. Essas cores são próximas às cores da escalavita? Sim, são próximas à escala Vita, né? Então, só que você vai trabalhar com grupos. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tela onde vocês vão conseguir dar um print de tela, seja no celular ou no computador, para ter um esquema de montagem de dentes. É uma sugestão que a gente dá, tá? Mas elas são próximas à escala Vita. Então, essas vão ser resinas compostas que vão estar, parte delas, resinas de esmalte denominadas pela escala Vita, e essas outras não Vita. Mas você lembre que a gente vai ter as mesmas coisas que eu tenho lá. Na série A, a gente vai ter o seu marrom um pouquinho mais intenso, depois a gente vai ter um amarelo mais intenso. Então, quando a gente está trabalhando nas cores de dentina, apesar de não serem referendadas com a escala Vita, ela vai ter uma relação, sim. Então, eu preciso ter noção quais são as cores finais do dente que eu quero atingir para conseguir selecionar uma cor adequada para a minha dentina. Ok? Obrigada, professor. Nada. E nós temos cores de efeito, né, que a gente chama também cores de efeito, que são essas cores chamadas de opalescentes. Essa opalescência é uma característica interessante que nós temos nos nossos dentes. Nós temos lá a opalescência, como a gente sabe, nós temos a contra-opalescência, e isso é uma coisa muito interessante, porque essa opalescência que a gente pensa que ela só existe com uma determinada intensidade de luz, não. Isso acontece nos nossos dentes diariamente, com diversas fontes de luz diferentes, tá? E ela se mostra mais visível na nossa borda incisal, mas isso não quer dizer que exista essa característica na estrutura dental de terço médio e terço cervical com menos intensidade. Então, o senhor está dizendo que eu posso, então, usar uma YA, uma CO a níveis de terço médio? Sim, exatamente isso que eu gostaria de falar para vocês quando vocês necessitarem que essa opalescência tenha um domínio maior nessas regiões, ok? Então, basicamente, são esses quatro grupos: esmalte, as opacas, as duas incisais e as duas opalescentes. O que nós temos aqui? As características básicas dessa resina composta, e aqui o dever de casa está sendo muito bem feito também. É um compósito nano-híbrido, e isso vai me dizer assim, que eu vou ter uma boa resistência, eu já tenho lá na quarta linha uma ótima resistência por ela ser híbrida, né? E ter uma quantidade de material inorgânico dentro da estrutura muito grande, então a gente vai ter essa resistência.
Tendo essas partículas nanométricas, vão me ajudar muito no meu polimento, e vocês vão ver ao final do caso clínico como o polimento desta resina composta é muito interessante dentro do protocolo, e além de ter um polimento muito interessante no momento que a gente está executando, nós ainda temos a questão dessa durabilidade, a manutenção desse polimento por um tempo bastante interessante, maior que a grande maioria das resinas compostas que a gente vê nesse mercado, ok? Ela também tem um efeito camaleão, e isso é muito interessante quando nós estamos fazendo restaurações classe 3, classe 4, e não vou me ater em resinas compostas posteriores, mas quando estou fazendo uma classe 5 também. Quando eu estou fazendo alguma coisa em relação às classes ou às facetas diretas em resina composta, daí eu te digo que talvez essa característica eu tenha que tomar muito cuidado, porque como eu estou com o meu substrato muito escurecido, essa resina tem como propriedade, devido ao tipo de carga que ela existe na massa dela, de capturar essa cor, coisa que eu não quero. Eu não quero que isso aconteça. Então, a gente vai ter que ter uns olhos especiais para esse efeito que ela possui de ser camaleônica. Então, eu vou ter que trabalhar com o valor, com o branco dessas resinas compostas de uma forma mais intensa para bloquear as características que eu não quero desse substrato, tá? Manipulação. Tem gente que ama, eu sou um deles. Tem gente que não gosta tanto, né? Ela tem uma manipulação de ser um pouquinho mais consistente. E nessa sua consistência, uma grande vantagem é que ela não gruda na nossa espátula, sabe? Então, o que nós precisamos saber? Resinas existem várias no mercado. E cada grupo delas, ou não vou dizer nem cada empresa, porque dentro da própria empresa existem manipulações diferenciadas. O que nós temos que aprender? Como é que se comporta o manuseio dessa resina composta. Então, nós temos resinas compostas que são mais moles, mais macias para ser trabalhadas. Sim, eu posso até trabalhar com pincel, sim. Mas eu tenho outras resinas que têm uma consistência um pouquinho maior, que também têm os benefícios. Eu sempre digo, quando você vai trabalhar com resinas compostas, cada uma tem uma forma. E nós temos resinas compostas, onde eu trabalho com pincel ou com a própria espátula, onde eu venho espatulando essa resina composta e dando o formato final de como eu quero que ela se acomode à área restaurada. Outras resinas compostas, se você for puxar essa resina composta, é o caso da Carisma, você vai talvez criar algumas fendas. Como é que eu mexo nessa resina composta? Bata a resina composta. Você vai puxando, mas vai tocando na vestibular desse dente e fazendo a acomodação da resina composta como se fosse batendo nessa resina o tempo todo. Então, ela tem uma ótima manipulação. Nós só temos que saber como a gente manuseia essa resina composta. Polimento, eu já te falei, ela mandando particulada com sílica dentro, isso vai me proporcionar uma lisura de superfície, uma reflexão de luz muito grande, e ela tem um outro fator muito interessante, que é a questão de uma baixa contração de polimerização, justamente porque ela é colocada com esse monômero TCD-DIHEA, que é um substituto do nosso BGMA. E isto é esta molécula que vocês estão vendo na nossa tela agora, e isso é justamente o que vocês têm na estrutura dessa Diamond. Tá? Não são todas as resinas da CUSA que apresentam essa situação. Então, nós temos uma situação onde nós temos esse núcleo de estrutura rígida, nós temos essas cadeias laterais, tem dimensões otimizadas, e que vão fazer com que exista uma quantidade de conversão de ligações muito grande, tendo muitas ligações duplas, e que a gente não tem uma diminuição tão grande deste volume, tendo como controle a contração de polimerização, ok? Então, esse é um fator diferente. O nosso monômero aqui é um outro do que a gente vê em uma grande maioria das resinas compostas. Lembra da tabelinha que eu falei para vocês agora há pouco, que seria interessante como um guia, simplesmente, para que a gente consiga resolver de uma forma até rapidamente o que está acontecendo e o que eu usaria para conseguir controlar a cor, seria isso aqui. Então, basicamente, a primeira camada, normalmente, a gente usa a dentina, né?
E para nossa dentina, a gente vai ter, para a primeira escala, quando a gente quer restaurar dentes clareados, a gente vai usar esse Opaque Bleach, né? Esta OB, onde a gente vai ter uma reflexão de luz muito grande. O valor, né? A quantidade de branco refletida nessa restauração vai ser gigantesca. Então, a gente sabe que a gente pode bloquear o substrato, se for necessário. Se for para fazer facetas de pré-molares a pré-molares na escala Bleach, que existe uma exigência grande no mercado hoje, esta é uma alternativa. E lembrando que quando você for fazer os dentes clareados, daí sim, no esmalte a gente tem uma Bleach Extra Light e uma Bleach Light. São 2 níveis de resinas com bastante valor bastante alto, refletem bastante luz, mas não esqueçam que ela é uma resina de esmalte. Então, ela já começa a apresentar suas características de translucidez. Esse seria o grupo de resina composta que eu usaria para fazer um dente clareado. E daí eu usaria minhas translúcidas e as minhas opalescentes, dependendo do que é a situação que a gente apresenta. Sem dúvida que nós estamos fazendo dentes clareados. Se eu for usar uma translúcida, eu vou usar uma translúcida clear, que é quase como um vidro, não tão transparente quanto, mas é bem transparente. Isso vai fazer puxar os tons de escuro do fundo da boca, vai fazer com que o nosso valor caia. E eu precisaria, então, se for muito a perda de luz nessa região, recuperar parte dessa CL com uma resina ainda de esmalte na minha vestibular. Se porventura a gente for utilizar um opalescente, daí nós vamos usar o CO para dentes clareados, que é um clear opal, ok? Esse para dentes clareados. Quando eu estiver falando de uma resina composta, um dente que eu tenho como finalidade final ter uma cor A1 ou uma B1, o meu sistema vai pedir que eu faça o quê? Uma dentina clara, e ali que vocês estão vendo OD, OL, tá? Está repetida a letrinha ali, é uma OL, que é uma resina clara de dentina, e nós vamos ter como as cores de esmalte a serem utilizadas, uma A1 e uma B1. Isso você vai ficar com dentes bastante brancos, mas não tão brancos quanto os dentes clareados. A sistemática das cores incisais ou as cores de efeito, elas trabalham exatamente da mesma forma, tá? Então, para o AB e o AL, eu colocaria CL e CO. Quando eu estou falando já de um dente que vai ter como cor final um A2, um C2, um D3, daí eu já estou pensando que a gente vai começar a ter um croma mais intenso nisso daí. E daí é necessário que eu use como uma estrutura interna uma OM, né? Que vai me dar já uma cromatização. Não vai ter um valor tão alto, vai estar intenso de cor. E lembre que quando eu falo de intensidade de cor, quando eu tenho uma cor mais forte, consequentemente, o meu valor cai também, né? Ela fica mais escura. Então, dando as características destas cores que a gente tem ali, um A2, C2, um D3. Lembrem que a partir dessa sequência aqui, seria mais interessante usar como translúcidas as cores AM e como opalescente a cor YO, que vão ter uma característica mais amarelada, se for isso que você quer, tá? Então, essas cores agora, a AM e a YO, vão trabalhar tanto para a dentina OM quanto para a dentina OD. Então, quando vocês vão na escala Vita e escolhem lá a cor A3, B2, C3, A3,5, B3, são cores que a gente vai ter como a dentina, uma dentina mais escura, então vai ser esta OD, que é a nossa Opaque Dark, tá? E a mesma coisa eu uso, translúcidas AM ou parecentes YO. Tem que ficar bem claro que essa dinâmica de cores, ou essa receitinha de bolo que está aí, ela vai sofrer uma série de variações. Cada dente é um dente e não existe essa tal receita de bolo para diferentes situações. Não existe isso, né? Então, essas são as orientações que são dadas. Sempre lembrem que você aumentando a quantidade de resinas com características de dentina e diminuindo o esmalte,
normalmente as características internas vão ficar mais visíveis. Se você está com uma opaca média, uma opaca dark, essa característica vai ser mais visível se seu esmalte for mais fino. Se você der uma maior espessura de esmalte, essas características não vão ser tão eminentes, tão visíveis. Então, lembre que trabalhando diferentes espessuras, nós vamos ter diferentes resultados de cor final. Então, essa é uma orientação básica, mas que pode sofrer algumas alterações, ok? Então, vamos discutir essa dinâmica das cores que estão dentro da resina composta para que a gente consiga entender como eu resolvo um caso clínico. Porque cada resina composta eu vou usar com uma ideia. Essa é uma situação clínica e eu peguei um caso bastante complicado para ser solucionado, até para que a gente consiga testar as habilidades dessa resina composta, se realmente eu consigo resolver. É um caso extremo, né? Um dente bastante escurecido. Você imagine que o dente, o elemento 11 aí deve estar na faixa do seu A1, eu imagino, e o dente 21, talvez a gente esteja lá pelo seu A6, A7. Sem dúvida que eu vou usar como artifício aí o clareamento dental para tentar otimizar essa situação também. Então, o que acontece aqui? Nós temos essa situação, dente extremamente escuro. Vou fazer o clareamento? Vou. Então, a gente vai lá, faz análise labial, é um elemento só, eu tenho meu homólogo para me dar todas as referências necessárias, então eu não acho tão necessário fazer análise facial, todo aquele artifício que nós tínhamos, mas sim, nós fazemos uma análise de lábio. Como é que se comporta esse dente, quanta luz está entrando, todo o conjunto dos dentes em relação ao lábio, como é que está, e depois, sem dúvida, uma análise dental. E essa análise dental, basicamente, ela é originada do meu elemento 21, meu homólogo, e ali eu consigo perceber, se vocês forem ver meu cursor aqui, que realmente eu tenho um halo opalescente nessa borda aqui, ó, né? Os tons alaranjados estão presentes com a luz do flash. Eu tenho uma perda de luz aqui, então tenho minha incisal bastante evidente, então o valor baixo aqui, né? Um acinzentamento dessa borda, e eu consigo perceber que o nosso croma aqui ó, levemente mais forte, e quando eu chego na altura de terço médio e mamelos, esse croma é modificado. Então, quando eu estou montando o meu planejamento restaurador, eu tenho que saber como é que a gente vai resolver esse problema. Como é que nós vamos conseguir solucionar para que as duas estruturas fiquem muito semelhantes. Para que isso aconteça, eu não vou discutir o caso todo com vocês, eu não vou discutir a questão dos géis clareadores, se foi feito só em consultório, se foi feito walking bleaching, se foi feito com moldeira em casa também. Então, existem várias técnicas para você chegar ao resultado final, mas o que é importante é que a gente acabou executando o procedimento de clareamento. E quando a gente fez o procedimento de clareamento, olha a situação que nós tivemos lá. Na semana inicial, eu estava com o dente bastante cromatizado, uma cor intensa desse marrom. A partir da primeira semana, vocês podem perceber que essa cor acastanhada, muito difícil de ser clareada, começou a responder. Já saí de lá, já estou num marrom mais claro, quase que amarelado, né? Na segunda semana melhorou ainda mais a minha situação. Na terceira semana melhorou já mais não tanto. Na quarta semana, vocês conseguem perceber que na borda incisal eu tive uma melhora. Já no terço médio, terço incisal, desculpa, terço cervical, a melhora já não foi tão grande. E quando eu cheguei na quinta semana de clareamento, a gente conseguiu ter este resultado que vocês conseguem ver na fotografia no lado inferior, lado direito da tela de vocês. Satisfatório? Sim. Achei da onde a gente saiu para onde a gente chegou. Está muito bom. Nossos pacientes atualmente aceitam esse tipo de procedimento que fique nessa tonalidade? Não, né? Então, eles querem que realmente a retina composta, ou a nossa faceta, o que quer que seja, fique mais natural, mais próximo do que é. Então, apesar de ter tido um sucesso muito grande, nosso clareamento foi tentado por mais uma semana e não teve resposta a mais, a gente optou
por fazer uma faceta em resina composta, porque a paciente ainda estava insatisfeita com o procedimento. Então, a partir daí, o paciente já vai ser ofertada todas as características da resina composta, a possibilidade de a gente fazer uma faceta de cerâmica aí, e o mais conservador, eu sei que muita gente vai estar pensando por que não fez de canino a canino, por que não fez de segundo pré, mas a gente vendo o sorriso dela de uma forma geral, um sorriso harmônico, o tamanho dos dentes está razoável, a proporção entre esses dentes muito interessante, só elemento 21 que está fora do padrão. Então, por uma questão tanto de ser menos invasivo do que fazer uma boca inteira de pré ou de canino a canino, e com uma possibilidade de acerto maior quando eu tenho a resina composta na minha mão, a gente optou por essa resina composta direta ao invés de uma cerâmica. Cerâmica funcionaria? Funcionaria, mas eu diria para vocês, para que a gente conseguisse acertar um dentinho desse, unitário, somente com cerâmica, eu te digo que teriam que ser feitas aí pelo menos umas 2, 3, 4, se não 5 cerâmicas diferentes, até que a gente conseguisse encontrar uma padronização, um nivelamento de cores bastante normal, ok? Então, quando a gente fala dessa dinâmica das cores, o que nós precisamos entender? Que nós temos que fazer uma seleção de cor. Volto a repetir o que eu falei lá nos meus primeiros slides, quando eu falei da resina composta propriamente dita. Nós precisamos fazer o quê? Nós temos que saber como essa resina composta vai entrar nessa dinâmica. Então, pensem que quando eu restaurar meu dente, a cor final resultante vai fazer parte dela. As minhas cores de esmalte, minhas cores de dentina, minhas cores opalescentes, minhas cores incisais. E não esqueçam que o substrato também faz parte dessa cor final. Então, nós precisamos entender tudo o que está acontecendo no dente pós-clareamento e tudo que minha resina composta consegue resolver. Então, eu preciso ter essas informações. Lembrem que quando eu falo de cor, nós estamos cansados de falar de cor, né? Vamos falar sobre matiz, vamos falar sobre coma, vamos falar sobre valor, vamos falar sobre translucidez, opacidade, fluorescência, opalescência. Eu não tenho tempo de discutir tudo isso na nossa aula de hoje, porque nós temos como proposta fazer uma aula em torno de mais ou menos 1 hora. E o que eu preciso saber, então? Que lembrem que todas essas características que eu acabei de falar, que são as dimensões dessa cor, ainda trabalham o quê? Nós estamos tendo que saber que isso é uma dinâmica de luz. O que vocês enxergam é luz, nada mais do que isto. E a questão é, como eu vou trabalhar a cor, ou a luz, melhor dizendo, dentro da minha resina composta, para que o meu observador consiga fazer uma leitura final muito próxima da cor natural do dente homólogo, do dente vizinho, ok? Então, ali a gente pode fazer uma seleção de cor. Normalmente, essa seleção de cor eu a faço com pequenos incrementos de resina composta sobre a estrutura dental. É colocada ali, ela é polimerizada, porque algumas resinas sofrem alguma mudança de cor pós-polimerização. Então, nós temos ali a 1, a 2, a 3, para nós acharmos os nossos esmaltes. Os nossos opacos, eu fiquei entre o light e o médio. Daí, se eu perguntar, por que você não escolheu o OB, né, que é o bleach, para fazer mais branco esse dente? Eu achava que o valor das camadas internas ia ficar muito alto, e para eu conseguir baixar essa altura desse valor, só com meus esmaltes ia ser muito difícil. O que eu fiz? Eu inverti. Eu coloquei as cores cromatizadas internamente, tá? Os opacos internamente, e vou revestir essa resina composta na sua vestibular, daí sim, com uma resina composta de alto valor. No caso, uma BLX, que vai deixar a luz passar e pegar as cores internas desse dente e fazer com que o nosso observador tenha uma leitura muito similar com a naturalidade, ok? Então, essas são uma seleção prévia. Algumas vezes eu uso mais resinas compostas,
para tentar ver se realmente fico mais dentro do padrão ou não, ok? Finalizada essa escolha de cor, eu só estou mostrando que o caso aqui está sob isolamento absoluto modificado. As minhas fotos vão estar todas em close-up para vocês conseguirem enxergar melhor o caso. Então, nós vamos fazer um preparo sob isolamento. Nos meus próximos slides, isso vai parecer que o dente não está isolado, mas ele está sim isolado. Ao final, na minha restauração, ele vai estar sim com fio retrator para fazer a retenção desse fluido clavicular. Então, o padrão, o protocolo da dentística está sendo seguida à risca, ok? Preparo, tá? Quanto de preparo? Vai depender do meu substrato. E vocês vão ver que nosso substrato vai nos dar algumas surpresas agora. Vai nos dar algumas surpresas, por quê? Porque o clareamento atingindo, atuando de uma forma muito intensa em áreas que nós não esperávamos. E não tão intensa em áreas que a gente esperava uma resposta melhor. Então, eu vou ter que pontuar o que está acontecendo no meu substrato para que essa seleção de resina composta venha a acontecer, ok? Ótimo. Normalmente, uma ponta diamantada, esférica, uma 1013, uma 1014, fazendo todo o contorno do perímetro desse dente aí. Deixamos a nível supragengival no momento e, se for necessário, como é no caso de dentes escurecidos, a gente, ao final do preparo, a gente leva esse preparo subgengival, ok? Então, fiz tudo isso daí, nas fotos de perfil que vocês conseguem ver, vocês conseguem perceber que o desgaste vai ser um desgaste intenso, porque eu tenho que mexer muito com espessuras boas de resina composta aí, sabe? A ponta diamantada para fazer os nossos sulcos, para fazer o desgaste vestibular, tipo silhueta, nós podemos usar uma 2135, uma 4138. Isso vai depender muito de quão profundo essa cavidade vai ter que ser. Então, a seleção de cor vai ser mais ou menos a seleção da nossa ponta vai ser devido à profundidade dos nossos preparos. Feito isso, eu vou fazer meus sucos para orientação. Lembre que esses sucos normalmente vão estar com 3 planos, né? Um plano cervical, um plano de terço médio e um plano incisal. Eu não quero remover essa borda incisal, né? Eu acho que ela vai ter uma melhora na minha resistência, então eu gostaria de mantê-lo na boca. Após a remoção de toda essa vestibular, nós temos essa situação. E se vocês forem avaliar o nosso preparo na parte inferior, vocês podem perceber que nossa cervical, onde deveria ter um croma maior, respondeu muito bem ao clareamento e está mais branco. Já no terço médio incisal, onde nossa resposta deveria ser bastante interessante, ao contrário. Então, tem uma situação aqui onde está invertida o substrato. O substrato deveria ter mais croma na cervical, menos croma na incisal. Está invertido isso. Eu vou ter que recuperar isso daí, porque se eu não recuperar isso nesse momento, lá na frente nós vamos ter uma inversão na cor da nossa restauração, ok? Então, isso tem que ser bastante salientado. Lembre que no preparo a gente tem essas áreas dinâmicas que devem ser colocadas a ponto de que, se o observador, em alguma posição de uma visão lateral ou uma visão de perfil, não consiga enxergar o término dos meus preparos nas minhas proximais. Então, se forem ver os 2 slides aqui embaixo, vocês conseguem perceber que foi mantido o ponto de contato, não foi removido, mas na região terço médio cervical existe um aprofundamento do meu preparo em direção à minha palatina. Essa é a situação final do meu preparo, né? Então, esse é o preparo final. Percebam que nós temos uma situação que já vem oriunda lá do meu slide inicial. Se vocês puderam perceber, me desculpem, eu não fiz essa observação lá, mas nós já tínhamos esse problema, o terço médio incisal, sobre meus mamelos, aonde já tinha um defeito no esmalte. Da onde isso? Muito provavelmente oriundo de quando fizeram a abertura endodôntica, né? Aonde removeram muita da minha dentina, ficou aquele esmalte translúcido
e muito friável. Infelizmente, durante o meu preparo, esse esmalte foi embora e nós estamos com uma situação agora bastante desanimadora aí, tá? Então, o que nós precisamos fazer agora? Começar a pensar em fazer os procedimentos adesivos. Não vamos entrar em detalhes de como se faz isso. A aula nossa hoje é só para a gente resolver como essa resina composta deve ser trabalhada para solucionar esses problemas. Mas eu não vou ficar me atendo em situações clínicas, por exemplo, de ácido, quanto tempo em esmalte, se vão ser os 30 segundos, se vão ser os 15 segundos de dentina, aonde eu tenho a resina exposta ali, se eu vou colocar mais tempo, a aplicação desse adesivo, se vai ser de uma forma vigorosa ou não, se eu vou trabalhar, por exemplo, com um Gluma 2 Bond, onde a gente vai ter glutaraldeído, ou se a gente vai usar o Gluma 5, ou se a gente vai usar um Gluma universal. Então, existe uma série de informações aí, que nesse caso foi o Gluma 2 Bond que eu utilizei, mas tem uma série de informações dos nossos substratos que vão fazer com que eu escolha um ou outro tipo de adesivo. Não vou entrar nesse detalhe. Nós temos a nossa fotopolimerização. Não vou entrar no detalhe de fotopolimerização, ou quanto tempo tem que polimerizar, qual a intensidade desse fotopolimerizador, qual é o comprimento de onda que esse fotopolimerizador está me proporcionando. Mas lembrem que cada ponto que eu estou mencionando aqui, não estou discutindo, todos eles são muito importantes para que a gente tenha o sucesso final das nossas restaurações, ok? Então, quando eu penso em fazer essa resina composta, vamos ver que resina eu selecionei. Lembre que agora estou isolado, modificado, e já estou com o fio retrator dentro desse suco gengival. Vocês conseguem perceber aqui no meu cursor, ponta do meu fio. E o meu preparo agora tem características subgengivais. Lembre que esse tecido gengival está sendo afastado, né? Qual é a cor de eleição para que a gente consiga resolver esse problema? A gente vai usar um opaco bleach como primeira camada e não muito grossa, uma camada fina, para eu tentar neutralizar essas cores. E a partir deste momento, eu já tento compensar as diferenças de cores que eu tenho a nível cervical e a nível incisal. Então, eu já começo a pensar que as minhas espessuras das resinas bleach, desse opaco bleach, na região mais terçomédia incisal, vão ser maiores do que esta resina, a mesma opaca bleach, tá? Na região cervical, que está muito branca. Então, eu tento compensar essas diferenças já utilizando espessura. Quando eu coloco essa resina composta em toda a superfície da minha faceta, como primeira camada para neutralização de substrato, eu começo a perceber que naquele terço médio, vocês vão ver no lado esquerdo de vocês, nós temos um valor muito baixo. Eu estou perdendo muita luz, está acinzentado esse dente. E eu preciso fazer com que isso seja neutralizado. Conseguiria fazer com uma resina opaca? Sim, só que eu precisaria de mais volume. Como eu já aumentei o volume incisal, porque nós temos maior cromo nessa região e não solucionou o problema, mais inteligente é usar um pacificador, que são materiais fluidos que vão ter alta capacidade de opacificação. Então, eles vão bloquear a luz, vão refletir muita luz numa espessura muito fina. E eu preciso disso para que eu consiga fazer a cromatização desses dentes ainda, tá? Então, feito isso daí, a gente tenta neutralizar e eu fico com uma situação muito interessante. Ótimo. O que aconteceu agora? Estou com o meu substrato neutralizado. Então, eu coloquei uma resina opaca bleach em toda a estrutura, com diferentes camadas de espessura, e um opacificador para fazer o levantamento do valor naquela região onde eu tenho a perda de valor. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar na parte interna ainda como uma resina de dentina, né? A gente vai usar o quê? Uma OM fazendo as vezes da parte cervical.
Então, lembra que nós tínhamos a perda, eu recuperei com a OB. Agora eu estou colocando uma OM para me dar a cromatização correta, a intensidade de cor mais forte no terço médio, e eu vou fazer com que essa intensidade chegue no terço médio, e depois eu vou colocar uma outra com características mais brancas, ok? Então, essa seria a nossa OB. Esta seria a nossa OM. Então, se vocês podem perceber lá no meu cursor, aqui em cima eu usei a OM, né? Nesta área aqui, ó, aonde eu começo a entrar nos meus mamelos, continuei usando a mesma OM. Então, lembrem que as espessuras agora dessa resina opaca média vai ser mais intenso na cervical, menos intenso no terço médio. No próximo slide que vocês forem ver, o que nós temos? Aqui, desculpa, deixa eu voltar aqui só para a gente deixar registrado. Ótimo. Com o que a gente normalmente manipula a resina composta? Eu trabalho muito com espátula. Normalmente eu uso os pincéis, como estão aí mostrando para vocês, somente para acomodação dessa resina composta, mas não para trabalhar forma. Normalmente eu faço com espátulas. Mas lembrem que como você está trabalhando resina sobre resina, essas características da resina composta está muito bem trabalhada, lisa, para que ela fique nas espessuras corretas e sem degraus neste nível da restauração, é muito interessante. Continuando a situação que nós tínhamos, a gente tinha trabalhado cervical terço médio com OM, agora eu vou usar um opaco light. E esse opaco light vai estar onde? Vai estar justamente na região de mamelos. Então, aqui eu estou criando, não vou ter essa resina na borda incisal, porque ainda aqui eu vou usar uma translúcida e aqui ainda eu vou usar uma opalescente. Então, essa resina composta está fazendo, às vezes, do mamelo. E aqui vocês conseguem perceber a característica dessa resina anteriormente à aplicação, aonde ela vai se acomodar, nestas áreas aqui, ó. Ok? E vocês percebem que é uma resina que tem uma consistência um pouquinho mais firme, justamente nessa fotografia. Ótimo. Feito isso, nós estamos com essa situação. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas estão vendo onde está meu cursor? Estão vendo que tem depressões aqui, ó? Essas depressões que foram originadas aqui são para eu colocar uma resina composta translúcida. Eu estou marcando aonde eu quero que o valor caia e consiga conformar de uma forma melhor os meus mamelos. Ótimo. Feito isso, mamelos prontos. Lembre que a gente tem aquela opalescência, né? Então, a gente usou uma clearopal, como eu estou tentando elevar esse branco, né? E ela tem uma coloração ali em torno de 1:1, e quando eu for usar aquela tabela de sugestões, lembre que eu disse para usar o opal clear, né? Então, a gente está colocando o opal clear e fazendo uma espessura para que a gente gere uma opalescência e aquela borda, aquele halo opalescente incisal com esta resina composta. Ela pode entrar nas proximais, ir até mais longe nas proximais ou ficar contida na borda incisal. Fora isso, nós vamos preencher, lembra que nós tínhamos uma quantidade de resina composta opalescente aqui? Agora, o que foi feito? Veja o meu cursor. Foi colocado a resina translúcidas. Aonde? Logo acima do meu halo opalescente, tá? E entre meus mamelos. Lembra aquelas depressões que foram geradas ali? Eu estou colocando essa clear. Para quê, professor? Para que a gente abaixe o valor. Apesar de ela ser uma resina clara, ela é muito mais translúcida do que os nossos esmaltes, ok? Então, ela vai perder valor, porque, como eu falei lá no começo, tudo isso é uma dinâmica de luz. O que eu quero que a luz aconteça com a luz? Ela vai refletir rapidamente, ela vai ser absorvida, ela vai transitar dentro da estrutura da resina composta. O que está acontecendo? E nesse momento eu quero que ela transite dentro do meu dente e que ela me faça com que as características de baixo valor sejam apresentadas. Ok? Se for necessário, e pode ser que não seja, a gente pode usar alguns pigmentos para reforçar essa translucidez incisal, tá? Lembre que se forem usar esses pigmentos, os pigmentos sempre devem ser usados
uma quantidade muito baixa, tá? Para que você não deixe isto muito visível. E sempre lembre que quando a gente mexe com pigmento, nós estamos trabalhando em duas dimensões, altura e largura, diferentemente do que a gente faz quando nós estamos trabalhando com resina composta, que além da largura e altura, nós temos a profundidade. Então, as características devolvidas por resina composta, quando não é utilizado os pigmentos, é muito mais interessante do que com eles, ok? O que nós vamos fazer agora? Aqui nós temos uma série de resinas compostas com características de esmalte agora, né? Então, vocês têm duas dinâmicas aqui. Eu vou usar uma, mas poderiam ser outras. Você pode continuar fazendo a policromia dental em cima de utilização de esmaltes diferenciados, e daí você pode usar o bleach, o extra bleach, pode usar o B1, pode usar o A1, e fazer com que, ainda assim, a gente tenha uma caracterização de esmalte policromático. Ou vocês podem optar, qual foi a minha solução? Eu usei um esmalte, porque a policromia desse dente, eu já trouxe ela em cima das minhas opacas. Então, o que eu fiz? Eu deixei que esse dente tivesse diferentes cromatizações de cervical para incisal e forrei toda a vestibular. Toda a vestibular, ela está com uma resina BXL, uma Bleach Extra Light. Vai levantar o valor. Lembre, levanta o valor? Sim. É mais branca? Sim. Vai modificar a resina composta que eu deixei lá embaixo? Tanto a OM quanto a OL? Sim. Vai modificar a minha resina incisal? Sim. Então, ela está modificando essa infraestrutura que eu criei de resina composta. Então, com essa modificação, eu achei que vai ser ideal. Se vocês forem perceber, eu levo essas resinas compostas até minha proximal, só que minhas proximais elas ficam ainda irregulares. E para fechar essa proximal irregular, a gente vai usar a técnica da matriz tracionada com essa mesma resina. Eu vou chamar isso de selamento proximal, e vocês podem perceber na primeira fotografia do seu lado esquerdo superior, eu colocando a resina composta, minha matriz de poliéster está aqui, e eu vou fazer a tração para palatina, é somente uma faceta, então não tenho que puxar de palatina para vestibular. Daí eu acomodo essa resina composta, vocês podem ver no segundo slide que ele está desacomodada, com espátulas e pincéis. Fiz isso para distal, vou fazer a mesma coisa para mesial e acomodar, e daí vocês podem perceber nessas fotos que são um pouquinho maiores, que nós tivemos o selamento da nossa proximal. Professor? Pode falar. Tem uma pergunta da Karen, né? Ela pergunta se polimeriza cada camada incremental. Sim. Só isso? Só, a dela sim, é que depois tem uma do Marcelo que está mais relacionada com o polimento, que eu vou deixar para quando você estiver na fase de polimento, tá? Quanto à fotopolimerização desses incrementos, sim. Cada incremento que eu falei lá no comecinho que eu não ia abordar toda essa parte técnica, e sim a colocação do sistema resinoso sobre a estrutura dental, mas sim, cada incremento desse colocado na estrutura dental, ele é fotopolimerizado, né? De regra, as resinas de esmalte são em torno de 20 segundos, as resinas de dentina em torno de 40 segundos, e o nosso adesivo em torno de 20 segundos também. Mas eu não posso otimizar meu tempo clínico? Pode. Você pode otimizar seu tempo clínico. Por exemplo, você fez a matriz tracionada do seu lado distal primeiro, vai acomodar a resina composta e vai jogar lá 5 segundos de luz e vai posicionar e vai deixar que essa resina mexa mais. Daí você vai lá para o lado mesial, vai colocar a resina composta, acomodar, dar a anatomia correta e vai jogar luz. Agora sim, você levaria essa resina composta, como ela é de esmalte, em torno de 20 segundos de colocação de luz. Por que eu posso fazer isso? Porque essas resinas não estão sendo sobrepostas. Então, o que nós temos como regra básica de polimerização para que a luz tenha capacidade de penetrar minha resina composta e fazer a polimerização tanto da minha parte superficial
como a base que está unida à estrutura dental ou à resina anterior. Essa luz tem que passar. Como eu não estou colocando resina sobre resina, eu tenho a condição de fazer polimerizações de uma vez só dos 2 incrementos. O que eu não posso fazer? Passar dos sugeridos 2 milímetros de espessura no incremento, tá? Então, se você estiver passando dos 2 milímetros no incremento, sempre é de sugestão fazer com que a polimerização ocorra. Fique bem claro, a polimerização é um passo muito importante. Surgiu qualquer dúvida, polimerize. Super, hiperpolimerização, não vai levar a nada. Subpolimerização, várias características das suas resinas vão cair, tá? Então, resistência dela vai ser diminuída se a polimerização não for adequada. A gente não teve a conversão adequada de monômeros em polímeros, as ligações não foram realizadas, tá? Então, isso vai ter complicações na sua resistência. Pode ter que você tenha falhas coesivas na estrutura da resina composta, porque a polimerização não aconteceu de forma adequada. A estabilidade de cor é outro fator que pode ser modificado. Então, essa resina composta perder suas características, tanto ópticas quanto de superfície, por uma falta de polimerização adequada, pode acontecer. Então, são vários fatores que podem levar a sua resina a ter uma vida mais curta. Então, o que nós temos que optar? Polimerização. Qualquer dúvida, não sei se estou com espaço, não estou com espaço, polimerize. Lembre, polimerizar além do que é o recomendado não vai trazer malefício algum para a sua resina composta. Acho que respondi isso daí. Nós Obrigada, estamos, professor. então... Nada. Eu só queria avisar aqui que eu estou vendo várias pessoas com uma mãozinha levantada aqui e quem quiser fazer pergunta, coloca no campo de perguntas, tá? Porque é a única forma da gente conseguir interagir com o professor. Obrigada. Desculpa, professor, pode seguir. Nada. Então, o ponto importante nesse selamento proximal é o que vocês veem nas fotografias ao seu lado direito, aonde existe um selamento de todas as irregularidades que eu fui gerando quando eu fui colocando as várias camadas de resina composta. Então, ao final, eu pego essa resina, normalmente a de esmalte, e a gente vai fazer o assentamento, né? O selamento dessa proximal. Feito isso, nós estamos com a nossa restauração pronta, finalizada, como vocês podem ver nas duas fotos, as terceiras fotos da linha superior e da linha inferior. A restauração está pronta agora. A técnica utilizada aqui é uma técnica onde existiu um pequeno excesso, um pequeno volume a mais da anatomia primária desse dente, para que eu tenha material suficiente para gerar meu acabamento de polimento. Terminada a restauração, a técnica de acabamento de polimento, e vocês vão ver no caso clínico lá no final, como essa resina composta responde muito bem a essas técnicas, vocês vão perceber que nós vamos ter uma lisura de superfície, vamos ter texturização de superfície e as características que agora não se percebem, porque eu tenho um volume a mais de resina composta, vão começar a ficar mais visíveis a partir do momento que eu faço essa redução, tanto proximal como vestibular, ok? O protocolo de acabamento de polimento é um protocolo que eu sigo sempre, eu sempre utilizo essa técnica aí, e é um protocolo sequencial, tá? Eu vou passar ele passo a passo para vocês, de uma forma simplificada, mas eu vou dizer para vocês o que eu obtenho a cada passo quando eu utilizo os instrumentos ou os materiais de acabamento de polimento. Ok? Primeiro ponto a ser feito seria o quê? Esses discos aí, né? Esse daí exclusivamente é um disco da Softflex da 3M. A Care também tem o OptiDisc, que é um disquinho muito interessante. Ele não tem coloração vermelha do próprio disco, é um anel, mas todos os discos com as diferentes granulações são esbranquiçados ou quase que transparentes. Isso é uma coisa bastante interessante. Como eu uso esse disco aí? Sem dúvida que eu vou puxar a anatomia do meu dente homólogo, né? Então, eu começo a fazer com que a borda incisal comece a ficar na mesma altura. Ah, professor, mas se eu estivesse fazendo a faceta dos 2 dentes anteriores, aí, o 11 e o 21,
essa borda incisal está paralela ao plano bipupilar do nosso paciente, sabendo que os nossos laterais estão em torno aí de 0,5 mais curtos. Então, existem outras referências para que você devolva uma borda incisal adequada. Neste começo de anatomia primária que está sendo devolvida, vai ser utilizado somente discos. Ele vai ser bastante grosseiro. Esse disco corta muito, pessoal. Corta muito. Então, vocês podem perder, se vocês não tiverem cuidado, podem perder muitas das características que colocaram na resina composta por usar o disco de uma forma inadimplente. Segundo passo, primeiro foi borda incisal. Segundo passo, lembrem que nós fizemos o nosso preparo mantendo 3 planos. Nosso dente vizinho tem 3 planos. A nossa faceta tem que ter 3 planos. E com o próprio disco, eu vou na cervical, monto um plano, terço médio, já trabalhando um pouquinho de área de espelho aqui, outro plano, e daí eu vou para a borda incisal, um terceiro plano, tá? Então, a minha faceta vai ser uma réplica do meu dente vizinho. Terminado, borda incisal e os 3 planos vestibulares, eu vou mexer nas ameias. Quais são as características dessa meia e como eu estou usando esse disco aí, tá? Então, esse disco está sendo colocado e tentando abrir essa meia. Pessoal, se não tiverem segurança na utilização do disco vermelho, usem discos menos abrasivos. Existe o laranja escuro, o laranja claro, que ainda conseguem cortar resina composta, não tão eficiente quanto o vermelho, tá? Mas conseguem cortar a resina composta. Então, agora eu estou trabalhando o quê? Abertura das ameias. A abertura das ameias é feito como? Tentando fazer com que a abertura fique muito semelhante ao meu dente vizinho. Ah, professor, mas eu estou fazendo de canino a canino. Daí vai ter uma série de informações que a gente não discutiu hoje. Hoje eu estou falando da dinâmica dessa resina composta. Mas daí você pode fazer um dente masculino, um dente feminino, um dente mais velho, um dente mais jovem, mexendo nesta parte de acabamento e polimento, ok? Então, existem várias coisas que eu faço quando eu faço a reabilitação de mais dentes. No caso específico aqui, a gente só está mexendo nas ameias para deixar igual ao dente vizinho. Suco de desenvolvimento. A gente vai no dente vizinho, vai descobrir onde estão os sucos e vamos fazer uma réplica desse suco no meu dente que está sendo restaurado, na minha faceta. Posso usar multilaminadas e dar uma multilaminada de 12 lâminas aí para ter um corte e realmente remover estrutura na minha resina composta, ou, uma segunda opção, uma diamantada de grana fina, de tarja vermelha, para que a gente faça essa recuperação dessas áreas. O que está acontecendo nesse momento? Eu estou reduzindo o meu esmalte clareado. Estou chegando perto de quem quando eu começo a fazer essa redução? Estou mais próximo das minhas resinas incisais. Lembra que eu criei aqueles espaços entre mamelos e coloquei uma resina translúcida, aonde o nosso valor vai cair? Exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo o quê? Uma redução desse esmalte bleach para que ele fique mais fino e essas resinas compostas aflorem mais as suas características, ok? Terminado isso, vou trabalhar ângulos de reflexão de luz e área de espelho. Então, isso aqui eu posso trabalhar também com discos abrasivos. Então, eu entro na meia vestibular, abro ou fecho esses discos. Com o disco, ó, abro ou fecho essas ameias, me desculpem. E eu vou tentar fazer com que eles fiquem muito similares na sua largura. Isso vai fazer com que eu tenha áreas de reflexão de luz entre essas duas linhas e áreas de deflexão de luz, a mesial ou a distal destas linhas. E vocês estão vendo que no meu compasso eu tenho essas áreas ou essa distância entre linhas de reflexão de luz simétricas. Esses meus 2 dentes, a minha tendência é que eu deixe eles muito simétricos. Suco de desenvolvimento, então foi feito. Vocês conseguem ver a depressão que aconteceu aqui, ó? Conseguem ver que começou a aparecer mais translúcido na borda incisal? Então, isto está tentando imitar o que nós temos aqui, ó. Ah, professor, mas você está fazendo com que essa sua resina aí fique muito branca. Ótimo, depois eu clareio. Que foi o que eu fiz? A minha resina ficou mais branca do que é o dente natural do paciente. E daí eu optei por fazer um clareamento vital dos outros elementos. Sucos executados. Lembrem que nós temos que fazer um acabamento proximal.
mesmo utilizando a técnica da matriz tracionada, sempre vai ter excessos cervicais, tá? E esses excessos cervicais devem ser removidos tanto com lâmina de bisturi ou com lixas metálicas. Pessoal, excesso de resina composta, lixas metálicas. Vai sangrar? Vai. Vai machucar? Vai. Precisa anestesiar? Anestesia. Mas eu preciso de uma transição adequada, suave, para que nós não tenhamos problemas periodontais em cima dessa faceta, ok? Então, desgaste, corte de resina, sempre metálicas. E elas vão ter várias granulações. Normalmente, a gente vai da mais grossa para a mais fina, para criar uma certa lisura. Finalizou isso, daí nós temos que utilizar um polimento proximal com, daí sim, tiras plásticas de diferentes granulações também, para que daí eu consiga dar polimento, lisura, e nós não tenhamos problemas de acúmulo de placa nestas regiões que são bastante perigosas, ok? Fiz o polimento, daí nós temos agora que dar o quê? O brilho final. Então, a gente poliu as proximais e agora eu vou dar o polimento da minha vestibular desse meu dente. E daí existem vários sistemas, né? Esse sistema aí, que é o sistema que a gente está utilizando, são sistemas de 3 cores, e vocês vão perceber que a borracha, ela pode ser em taça, pode ser em disco, pode ser em copo, e se você tem um sistema que são de várias granulações, normalmente a gente vai começar do mais granuloso, né, o mais áspero, para o mais liso. E não quer dizer que eu tenha que usar essa borracha em todas as áreas de uma forma uniforme. Então, quando eu começo a trabalhar com uma borracha de grana mais grossa, sem dúvida que eu dou uma lisura de superfície, mas isso não quer dizer que eu comece a dar brilho já. Eu só estou dando uma adaptação da minha resina composta. Já a segunda borracha, ela vai começar a dar brilho. A verde, ela pode até cortar a resina composta, a amarela já não. E daí eu vou trabalhar as áreas que eu quero mais polimento com mais intensidade, sempre em baixa velocidade, sempre movimentos intermitentes, baixa velocidade e, se necessário, com água, né, com spray, para que a gente não degrade essa resina composta. E daí a gente tem aqui, após o polimento, o resultado final que a gente obteve com as borrachas. Lembrem que ainda nós temos o que mais? As pastas polidoras, existem N pastas. Os sistemas de polimento, a gente tem lá sistemas de polimento, vou voltar aqui, de borrachas. A gente tem borrachas de 3 cores, temos sistemas com 2 cores e tem sistemas de uma cor só, que a gente pode fazer, como a da Cuser. A Cuser tem uma shade que a gente vai ter só o quê? Uma borracha. E você vai trabalhar com diferentes intensidades de pressão, dependendo do que você quer, que venha a ter mais lisura e brilho ou menos lisura e brilho. Feito isso, nós vamos usar os nossos feltros com uma pasta polidora e o carbeto de silício, se necessário, né? O carbeto de silício, sempre digo assim, quanto mais velho, melhor. Ele novo, eles têm as cerdas muito rígidas e podem gerar até riscos na nossa resina composta. Então, quando você está com ele mais usado, mais velho, com as cerdas mais mole, a resposta é mais interessante. E digo que só o feltro com a nossa pasta polidora já é mais do que suficiente para levantar um brilho adequado. Lembrem, o brilho tem que ser adequado. Não é ser hiper brilhante. Ele tem que ter o mesmo brilho que os nossos dentes vizinhos. Ok? Então, aqui ficou o aspecto final da nossa restauração. Então, vocês conseguem ver que as cromatizações dessas regiões ficaram muito próximas. Lá no começo da aula, eu salientei a lisura de superfície, a quantidade de polimento que essa resina consegue fornecer para nós, e vocês conseguem ver que a característica da resina composta, quanto ao seu brilho, textura de superfície e polimento, está muito semelhante ao nosso homólogo, né? Lembra das dificuldades cervicais que nós tínhamos, estava muito branca? Conseguimos cromatizar, terço médio, menos croma, terço incisal. Olha a quantidade de opalescência que eu tenho aqui, ó. É minha resina opalecendo, né? Olha a quantidade de resina translúcida. As incisais que eu usei aqui, ó.
muito semelhante com as características que eu tenho no meu dente vizinho. Então, a leitura do dente vizinho foi feita previamente para que a recuperação desse dente que está sendo facetado venha e tenha uma forma ideal. Nas nossas proximais, totalmente selado, polimento nessas regiões, sem excesso cervical, e a gente vai ter que manter essa saúde periodontal de uma forma bastante adequada, tá? Este é o resultado final que nós tivemos. Então, se vocês lembrarem, quando a gente saiu dessa resina composta, lá no começo dos primeiros slides, nós tínhamos esse dente aí muito próximo de 1 a 6 a 7, né? Clareamos, não conseguimos muito sucesso, mas ao final a gente conseguiu equilibrar. Perceberam que meu dente facetado ficou mais branco, né? Ao final eu estava tentando acertar a cor do dente e acabei deixando ele mais branco, o valor mais alto. Qual foi a minha opção? Clarear os dentes vizinhos. A minha resina não vai clarear, né? Não vai responder mais. Esse dente já foi clareado a seu extremo, mas os meus dentes vizinhos foram clareados e vocês conseguem perceber a diferença de tonalidade entre a dentição superior e a dentição inferior. Então, aí está a prova que os outros dentes foram clareados agora, né? Aí, então, eu fico com essa margem. Sempre lembrem, quando você está trabalhando com dentes escurecidos, nunca pense em fazer com que esses dentes sejam clareados e clareiem antes do procedimento restaurador os outros dentes. Não faça isso, tá? Porque pode ser que a gente tenha problema nas nossas restaurações e eu fico com um dente na minha boca, todos os dentes muito brancos, e a minha restauração limitada na sua cor. Então, o processo correto é restaura a sua faceta. E se for necessário, daí você vai usar o artifício do clareamento, ok? Então, daí usando reflexão de luz, lisura de superfície, reflexão de luz, a policromia dental está toda representada. Aí era da onde nós saímos nas diferentes situações clínicas, né? O que eu não tinha abordado para vocês lá no comecinho era esse defeito que ele já apresentava no esmalte. Lembram que eu comentei que esqueci? É justamente esse defeito que já era, provavelmente, seria meu chute, que provavelmente foi durante a abertura endodôntica que esse problema deve ter acontecido. Então, toda a dentina da nossa câmara pulpar foi removida nessa região aí, e daí gerou esse problema para nós, tá? Então, a gente teve esse tipo de sucesso, saímos de uma situação como esta, uma situação bastante crítica, bastante croma, bastante situações singulares, que eu tive que tratar de uma forma singular, objetivo, para conseguir nivelar e controlar as diferentes tonalidades do substrato, para que ao final eu conseguisse ter a cor mais próxima do nosso dente natural. Lembrem, repito pela terceira vez, o que vocês estão vendo aí é a luz, não é a cor da resina. Eu tenho que trabalhar as características de resina de esmalte, as características das resinas de dentina, as características das resinas de translucidez, as incisais e os nossos modificadores, né, nossas opalecentes. Então, eu tenho que saber o que eu quero de cada resina dessa, e que quando eu acomode uma sobre a outra, o resultado final seja ideal, ok? Então, aí um close-up, volta a salientar nessa situação bastante satisfatória nos ângulos de reflexão de luz. Isso é tudo passo de acabamento e polimento. Suco de desenvolvimento, que vocês estão vendo aqui, a translucidez que existe na borda incisal, entre mamelos, a opalescência de borda, lisura de superfície, proximais muito bem acabadas. Então, essas são as características que desde o meu planejamento, desde a minha análise do sorriso, desde a minha análise dental, eu estava atrás. E a gente, com a Carisma Diamond, conseguiu resolver isso com muita propriedade. Volto a frisar, resinas muito interessantes, todas opacas, incluindo a opaca bleach. Muito interessante essas resinas para que a gente consiga trabalhar. Os esmaltes também têm a sua importância, mas essas resinas compostas internas, o serviço de casa da Cuser foi muito bem feito. Outra coisa legal, as resinas para dentes clareados. É um dilema que nós temos, né?
mas o mercado tem exigido dentes claros, dentes brancos, né? A dentina opaca é muito branca, pessoal. Eu até devo ter ela aqui. Deixa eu ver. Eu tenho uma dentina. Eu não sei quantos vocês vão conseguir perceber nisso daqui, ó. Tá? Vamos ver se eu consigo colocar para vocês. Mas é muito branco. É muito branco. Essa bleach opaca. E depois nós temos a BLX e a BL que vem em complemento a essa situação. Então, nós temos alternativas dentro do sistema da Carisma Diamond muito interessantes para que a gente consiga solucionar essa situação. A opalescência se acomoda muito bem. Lembrem que em outras restaurações, classe 5, classe 3, classe 4, vocês vão poder usar o efeito camaleônico que ela tem de uma forma mais inteligente. Como eu tinha marcado lá no começo da nossa aula, isso tem que tomar muito cuidado com esse efeito quando você não quer copiar o que você tem de remanescente dental. Ok? Pessoal, é o final. Nossa restauração está completa, né? Eu acho que a gente abordou de uma forma interessante a resina composta, as suas propriedades, as suas características mecânicas, físicas, as modificações químicas que houveram nessa resina composta para que ela suprisse a necessidade nossa no consultório, tá? Então, é uma resina altamente recomendável para a utilização no dia a dia de vocês e tenho certeza que a solução dos casos clínicos vão ser muito bem executados, tá? Antes de passar a palavra para a Patrícia, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão presentes até essa hora comigo aqui. A presença de vocês é fundamental para que as coisas aconteçam. Eu sei que a nossa aula vai ficar à disposição na internet, pelo site da Cuser. Gostaria de agradecer toda a equipe da Cuser, desde o convite até todo o suporte que nós tivemos. Eu tenho um relacionamento com a Cuser, eu disse assim, de utilizar desde a minha faculdade, de ser um formador de opinião deles, eu já não sei quantos anos, mas são muitos bons anos que a gente está juntos, né? Já tive a oportunidade de viajar e conhecer a fábrica na Alemanha, já tivemos a oportunidade de ter bons momentos em congressos, já falei várias vezes para a empresa e sempre que precisar eu estarei à disposição da empresa. Agradeço então a equipe Cuser, especialmente em nome da Patrícia, para que a gente tenha sucesso em tudo que a gente fez até agora e no futuro. Vou deixar meu recado aqui, meu jabá, que seria da Capacitar, né? Então tá aí o Instagram dela, tá aí o e-mail dela, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, que vocês precisem de informações, é só entrar em contato conosco, a gente vai estar respondendo. E eu também tenho meu e-mail pessoal e meu Instagram colocados aí para vocês, ok? Patrícia, então finalizo agora a minha apresentação e estou passando a palavra para você. Obrigada, professor. Uma honra mesmo poder contar com a tua expertise aí no assunto, abordando uma solução tão desafiadora como essa que se apresentou aí com o sistema da Carisma Diamond. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, eu não sei se você chegou a comentar, talvez eu tenha perdido no início de quando você começou a fazer o polimento. A pergunta é do Marcelo, ele pergunta se o polimento é realizado na mesma sessão. Vai depender muito. Em situações como esta aí, eu resolvo na mesma sessão, tá? Se você for ver os estudos vão pedir para que você aguarde em torno de 48 horas para que ocorra a cinese, que a água consiga entrar na estrutura da resina composta e daí sim ser dado o seu polimento. Mas eu sempre tenho que trazer isso para uma situação clínica, né? Então, você criar mais uma consulta extra para fazer o procedimento de acabamento e polimento, eu acho que ele não é operacional, tá? Clinicamente falando, o meu consultório aqui trabalha todos os dias, eu estou na cadeira trabalhando e eu preciso que essa cadeira seja rentável. Então, quando eu tenho uma situação de um dente único, eu já resolvo o problema na mesma sessão. Eu vou levar em torno aí de 1 hora e meia para resolver o problema dos dentes e mais uns 15 minutos ali para solucionar o problema do acabamento e polimento. Então, em torno aí, no máximo 2 horas, esse dente estaria resolvido com propriedade. Ah, professor, mas quando eu tenho lá 6 dentes, de canino a canino, ou de pré a pré, pessoal, daí é muita mão de obra. Já é um procedimento clínico que vai me tomar
em torno de 4 horas, 4 horas e meia de restauração. Neste momento que eu terminei, primeiro, minha visão vai estar cansada e ela é extremamente importante para o meu acabamento e polimento, extremamente importante, tá? Então, eu vou estar cansado, minha visão não vai estar tão boa quanto estava no começo do procedimento. Eu vou estar cansado, o paciente vai estar descansado, vai começar a se mexer em momentos de corte, com disco, com broca, sabe? Já vai estar sem isolamento. Então, toda essa situação criada devido já ao estresse de estar ali sentado, deitado, ou trabalhando, ou do próprio paciente, eu tenho o seguinte procedimento. Acabei? Tá legal? Um disquinho só para tirar os excessos, uma borracha de grana grossa, porque o paciente não fique tão desconfortável, e manda embora. 2 dias depois, ele retorna, e daí eu faço mais uma consulta só de acabamento e polimento. Aqui, a questão de nós passarmos essas informações para você, parece que o acabamento e polimento é um procedimento tranquilo. Corta aqui os 3 panos, abre a meia, passa a borrachinha e o feltro. Não é isso. Não é isso. Resolver problema primário, secundário e terciário anatômicos da estrutura dental são momentos complexos. E o sucesso da sua restauração, tanto para a sua longevidade quanto para o sucesso da cor, para que ela fique satisfatória, fique ideal, fique bonita, nós temos que ter todos os passos do procedimento de acabamento e polimento muito bem alinhados e muito bem executados. Obrigada, professor. Marcelo, eu acho que ficou respondido, né? Se você quiser perguntar, ou se mais pessoas quiserem perguntar, a gente tem aí uns minutinhos finais. De qualquer forma, quem depois, como o professor disse, a aula vai ficar gravada, vocês vão receber o link de acesso a essa aula, né? Até quem se inscreveu e não conseguiu participar agora vai receber esse link de acesso. E aí vocês podem assistir novamente. Surgindo alguma dúvida a mais, a gente entra em contato com o professor, ou o professor disponibilizou o e-mail dele também para que vocês possam fazer a pergunta diretamente para eles, tá bom? Então, queria desejar um bom fim de tarde para todo mundo, pelo menos aqui em São Paulo, um friozinho, imagino que em Curitiba mais ainda, né? Acho que tirando o Nordeste, o Brasil inteiro está muito gelado, né? Mas é isso, então. Queria agradecer de novo a presença de todo mundo e pedir para vocês ficarem só mais uns 2 segundinhos aí no final, quando a gente encerrar o webinar, para responder a pergunta, tá bom? As perguntinhas, só para a gente saber como direcionar os próximos temas das aulas que sejam de interesse de vocês, tá bom? Então, um abraço para todos e até o próximo webinar. Obrigada, professor, mais uma vez, viu? Um abração. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada.